Olá, tudo bem? Eu me chamo Luísa, sou engenheira ambiental formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o UFRJ, e hoje vou contar um pouquinho para vocês do que é essa profissão de engenheiro ambiental. Mas antes, por que eu escolhi essa carreira? Bom, eu sempre gostei muito, me identifiquei muito com questões ligadas ao meio ambiente. Sempre foi uma coisa que me chamava atenção quando criança, eu sempre gostei dessa área, sempre me interessei por conhecer mais sobre as espécies, sobre o ecossistema natural. Sempre gostei muito de viajar e observar isso quando eu viajava. E eu realmente tinha essa dúvida, bom, será que eu tô indo para o caminho aí da biologia, já que eu gosto muito de meio ambiente? Mas eu sempre realmente na escola tive facilidade com as disciplinas de exatas, que seriam aí a matemática, a física e a química. Eu já tinha uma dificuldade maior, mas também conseguia acompanhar bem. Mas principalmente a matemática eu sempre gostei muito na escola, E aí quando eu soube desse curso, na época eu falei, bom, eu acho que pode dar certo, Porque é a matemática da engenharia junto com a ambiental, Então talvez pode ser um caminho interessante, Então esse foi o meu pensamento quando eu escolhi, lá com 17, 18 anos, quando eu estava no terceiro ano da escola. Tá? Meus pais, eles sempre me apoiaram nas decisões, em qualquer decisão da família, e sempre colocaram pra gente que o objetivo, era importante a gente ir atrás dos nossos sonhos e se conhecer cada vez melhor, Então eu procurei tentar identificar dentro de mim quais eram as minhas características, os meus gostos pessoais. Então eu fui identificando isso do que eu gostava, por conta própria, e a minha família realmente sempre me apoiou nisso. Eu sou muito grata a isso, com certeza. E aí eu busquei a Universidade Federal, na época não tinham tantos cursos existentes, de engenharia ambiental. Das universidades públicas, a UFRJ tinha, que aí é dentro do Rio, na cidade universitária, lá na Ilha do Fundão. Tinha na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, só que fica em Niterói. E, bom, não engenharia ambiental, mas tinha engenharia florestal na Rural, que também fica em outro município, que é de Seropédica. E aí tinha algumas universidades particulares. Mas realmente a minha opção era para ir para a universidade pública, e no momento que eu conheci o campus da Ilha do Fundão, eu me apaixonei, eu realmente me identifiquei com aquele lugar e, que bom que eu consegui passar aí no vestibular e ir para lá, e fui muito feliz, na minha faculdade. Bom, então, contando um pouquinho, do porquê, como é que eu cheguei lá nessa faculdade, agora eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre o curso de engenharia ambiental, qual é o mercado de trabalho hoje, e com que você pode trabalhar, e as perspectivas futuras, o que te espera encontrar aí quando vocês forem aí para fora. Bom, então como é que é a faculdade de engenharia ambiental? A faculdade, quando você entra, é uma faculdade de engenharia, Então o que significa isso? Você passa por um ciclo básico que todas as engenharias seguem, tá? Então a engenharia ambiental, ela está dentro desse ciclo básico. Ele acontece por 2 anos, nos 2 primeiros anos da faculdade, e basicamente você só vê essas disciplinas do ciclo básico, que são os cálculos, tá? Você vai ter cálculo 1, cálculo 2, o 3 e o 4. Físicas, aí você tem física 1, 2 e 3. No caso da UFRJ, o curso de engenharia ambiental realmente ia até a física 3, mas existem alguns outros cursos que você pode ser obrigado a fazer a física 4 também, tá? E daí tinham outras matérias do ciclo básico, como álgebra linear,
métodos numéricos, a parte de computação, né? Você vê um pouco de linguagem de programação. Então, assim, o início da faculdade, confesso que é bem puxado. Você praticamente não vê disciplina nenhuma da sua área específica. Você está junto com outras turmas de engenharia. Ah, sim, tem aulas de mecânica, né? Essa parte também. Então, é bem maçante, são matérias bem puxadas. Estejam preparados para muito cálculo e estudar muito, tá? Realmente dá trabalho, digamos assim. Eu vejo que foi um privilégio, no meu caso, eu consegui estudar sem precisar trabalhar ao mesmo tempo. Então, eu consegui me dedicar integralmente à faculdade, né? Então, eu tinha as aulas, eu podia ter tempo com calma para estudar. Quem realmente não tem essa oportunidade que eu tive, eu vejo que tem dificuldade, né, de conseguir acompanhar, principalmente nesse início da faculdade, que é bem puxado. E se você não estudar, você realmente vai reprovar. É muito comum na engenharia você reprovar disciplinas, né? Na faculdade é um pouco diferente. Você tem as disciplinas, né, e cada uma é independente. Ou seja, você pode ser que você pode reprovar uma disciplina, mas você não perde o ano, né? Então no caso, existe toda uma grade curricular do seu curso. E se você reprovar nessa disciplina, pode ser que outras disciplinas mais pra frente, que dependem dessa que você reprovou, você não consiga fazer. Mas ela não prende todo o curso, ou seja, você consegue ir avançando, mas você fica devendo essas, né? Assim, você precisa realmente conseguir atingir essas. Essas disciplinas que eu tô falando se chamam disciplinas obrigatórias, tá? Ou seja, você tem que fazer essas disciplinas para se formar, né? Então é a parte do currículo aí da faculdade que é considerada obrigatória. Então assim, realmente esteja muito disposto a estudar bastante, a quebrar bastante a cabeça, não desista, vai passar, vai chegar essa fase dos 2 anos e vai, né? E enfim, você vai ver que conseguiu. E a melhor coisa que eu posso falar pra vocês é que é muito bom quando você consegue alguma coisa que você gastou muito tempo, muita disposição, muito cérebro pra, né, se dedicou muito por aquilo. Então, assim, é muito bom quando você consegue conquistar isso, né? Então, enfim, passa essa fase e aí vem para a parte do ciclo profissional, que a gente chama, que são as disciplinas específicas da sua área. Aí fica tudo muito melhor, porque você já começa a ver o que é engenharia ambiental, né? Porque é natural que todo mundo que entre no curso não saiba o que é esse curso, o que a gente vai ver, o que pode fazer, com o que pode trabalhar, né? Então, a partir daí, que seria aí, né, no 3º ano da faculdade, você já começa a ver essas disciplinas, tá? Também são consideradas disciplinas obrigatórias, né? E aí você vai ver um pouquinho de cada área. É bom vocês entenderem que o curso de engenharia ambiental, ele é muito amplo, tá? Eu, hoje, né, já conhecendo outros cursos de outras engenharias, eu considero a engenharia ambiental, assim, muito abrangente. Você sai da faculdade com a mente muito aberta. É muito diferente dos outros cursos de engenharia, que você vai indo realmente para um caminho bem específico da área, né? A ambiental não, o objetivo é ver a conexão, né, entre o ecossistema natural e a sociedade, né? Então, o desenvolvimento humano e qual é a relação com o meio ambiente. Então, assim, para você entender isso, você precisa entender processos ambientais e precisa entender processos humanos, né? Sejam eles processos fabris, processos produtivos, sejam eles processos construtivos. Então, você precisa entender um pouco a dinâmica, a economia e o desenvolvimento das sociedades, para daí conseguir entender essa conexão e como a gente
a gente está interligado com o ecossistema natural, ou seja, o quanto a gente precisa dele afeta ele e é afetado por ele, né? Então, por isso que eu digo que é muito abrangente, porque você vê muita disciplina ligada às questões humanas, né? E também muita parte de meio ambiente, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, tem disciplinas da área da biologia, tem disciplinas da área da química, tem de saúde pública, dessa parte ambiental, né? Vai muito por essa linha. Da parte humana, a gente tem disciplinas que conversam com produção, né? A gente tem disciplinas que conversam com a engenharia civil. Lá o curso da UFRJ, ele foi formado pela engenharia civil, engenharia química e montou esse curso. E aí veio um grupo da biologia para montar o curso de engenharia ambiental. Então, assim, foi um curso muito multidisciplinar quando ele foi formado, tá? Então, a gente tem algumas disciplinas da química, tem disciplinas da biologia, né, dessa parte de ecossistemas naturais, e tem disciplinas ligadas mais à engenharia civil, engenharia de produção, um pouco da engenharia mecânica, tá bom? Então, assim, na faculdade você acaba vendo um pouquinho de tudo. Você vê muito a questão do saneamento. Então, as disciplinas são de tratamento, sistemas de tratamento de água e abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e tratamento do esgoto e tratamento de efluentes, sistemas de drenagem urbana. Então, manejo de resíduos sólidos, né, os sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, essas áreas todas vocês veem, porque está dentro, né, dessa grande área que é o saneamento básico, tá? Além disso, você tem muita disciplina ligada a outros processos naturais. Então, você vai ver qualidade do ar e também processos de tratamento de emissões atmosféricas. Você vai ver a questão de recursos hídricos, que é o gerenciamento do uso da água, seja ele a água disponível em nascentes, disponível em rios, captação de água de chuva. Então você vê todos esse sistema, né, grande sistema do ciclo da água, como ele se comporta, como que ele está disponível para o uso nosso. Tá? Então tem uma série de legislações aplicadas nesse sentido que a gente aprende também. É um curso que ele traz muito, como é novo, você traz, né, tem que estar muito antenado com as leis. Existem muitas leis recentes, aí você vê isso na faculdade. Então, além dos recursos hídricos, você vê também questões ligadas à energia, seja ela energia para geração de energia elétrica, né? Então, você vê processos, por exemplo, de hidrelétricas, a geração de energias a partir de fontes renováveis, energia para aproveitamento na forma de combustíveis. Então, você tem uma disciplina de transporte, meio ambiente também. Então, né, tem um pouco sobre isso. E assim, dentro do ecossistema natural, você também tem disciplinas ligadas a solo. Então, é importante pensar que você vai aprender tanto da parte, em termos de ecossistema natural, você vai entender o que acontece no solo, na água e no ar, né? Como que eles estão interligados e como que a gente está relacionado com isso, ou seja, como que a gente polui o solo, como que a gente polui o ar, como que a gente polui a água e as formas de reduzir essa poluição, tá? Então, como você pode poluir menos, né? Então, como você pode ter uma qualidade da água, do ar e do solo melhor, né? Esse é o objetivo aí de todas as tecnologias de processo de tratamento que a gente vê, a gente aprende também um pouco, tá? E além disso, né, tem essa parte de energia que existe, né? Como que a cidade, de uma forma geral, né, como a sociedade, ela pode impactar menos o meio ambiente, né? Então, como que ela pode consumir menos energia ou consumir energia de uma fonte
melhor, né? Que seja menos agressiva ao meio ambiente, tá? Então isso tudo a gente vê um pouquinho. Eu citei a questão das leis, a gente vê a legislação, e uma legislação que ela é bem presente que é a que instituiu o licenciamento ambiental. Então também tem disciplinas específicas de licenciamento, como é que se faz uma licença ambiental, quais são os processos, né, qual é o caminho até você realmente, no estabelecimento, ter essa licença. Então, realmente você vê um pouquinho de tudo, e a impressão que eu tive quando eu saí da faculdade é que, caramba, será que eu sei as coisas, né? Existe essa dúvida, porque como você aprende muita coisa e o curso é muito abrangente, né? Você tem várias áreas interligadas, você fica nessa dúvida. Bom, será que eu consigo trabalhar com essa área, né? Será que eu sei as coisas? Rola muito essas dúvidas quando você se forma, tá? É muito comum quando, né, a gente conversando assim com os colegas da faculdade, a gente vê que é uma dúvida que existia, assim, né? É bem comum. E daí eu posso falar pra vocês hoje, eu me formei em 2013, né? Então tem 7 anos que eu tô formada. E eu percebo assim que o curso da engenharia ambiental, ele te prepara muito para você trabalhar como gestor ambiental, seja numa empresa, numa indústria, seja numa instituição pública, por exemplo. Então assim, você consegue lidar super bem com isso, né? Trabalhando como um gestor ambiental, ou seja, é tipo aquele setor de meio ambiente de uma empresa, tá? Então, como que a empresa ela pode ser melhor para o meio ambiente, pode ser mais sustentável, o que ela precisa fazer? Então, assim, trabalhar com esse tipo de coisa, né? Medidas de redução do consumo de energia, né? Ser mais eficiente, consumir menos água, gerar menos resíduos, é o que a gente chama de setor de meio ambiente numa empresa, né? Que ele geralmente está associado ao setor de qualidade também. Então, você quando sai da faculdade, você consegue lidar muito bem com esse tipo de trabalho. Existem pessoas que fazem uma especialização, né? Um curso de pós-graduação quando sai, né? E aí para trabalhar melhor nesse caminho. Mas, assim, eu acredito que você é bem capaz de conseguir trabalhar só com a sua formação da faculdade, tá? Além disso, existem consultorias ambientais, né? As consultorias ambientais são pequenas empresas que prestam serviços para outras empresas na área de meio ambiente. Então, a consultoria ambiental geralmente trabalha muito com licenciamento ambiental, que é uma parte burocrática, né? Você tem que estar em contato com o órgão ambiental, que é o regulador dos processos. Então você tem que acompanhar as licenças, as condicionantes das licenças, que são o que a empresa precisa estar sempre disponibilizando para esse órgão ambiental. Tá? O órgão ambiental aqui no Rio de Janeiro é o INEA, não sei se vocês conhecem, mas então é muito comum as empresas, né, essas consultorias ambientais estarem acompanhando processos com o INEA ou mesmo com a Secretaria de Meio Ambiente do município do Rio, né, que existe também uma secretaria e ela também é capaz de fazer, né, alguns processos de licenciamento. Então a consultoria ela trabalha muito com documentações, além da licença existem vários relatórios que você pode elaborar, vários planos, né, de acordo com a área de atuação da empresa, estudos específicos, por exemplo, estudo de impacto ambiental. Então, assim, se você, né, seguir a linha de consultoria, você trabalha fazendo muito esse tipo de coisa. Que também eu acredito que quando você sai da faculdade, você sai bem apto a trabalhar com essas funções, né? Vai aprender muita coisa na prática também, mas né, basicamente você aprendeu tudo na faculdade para exercer essas funções, tá? E uma outra possibilidade de trabalho seria você ir buscar áreas mais específicas, ou seja, gostei de trabalhar com a questão de gestão da água, né, que a gente fala que é a gestão dos recursos hídricos.
Como é que eu faço isso? Como é que eu sei quanto água tem de disponível para a gente usar? Né? Existe toda uma agência nacional no Brasil, que é a ANA, que regula o uso da água, né? Então, como é que a gente faz isso? E essa linha é bem específica, por exemplo. Então, você pode fazer um curso de pós-graduação, seja ele stricto sensu ou lato sensu, e aí tem essa linha, né, que você pode ir para uma área mais acadêmica e fazer um mestrado, um doutorado voltado para uma área específica. Então, quando eu vejo assim que os engenheiros ambientais que procuram pós-graduação, procuram se especializar a nível de mestrado e doutorado, é porque querem seguir uma linha específica, né, que poderia ser essa que eu citei, de recursos hídricos. Tem a linha do saneamento propriamente, que aí você pode se especializar em várias questões, você pode se especializar na regulação do setor de saneamento, né, em políticas públicas, bem dentro do que a gente está vivendo hoje, né, que hoje a gente teve uma mudança da lei, que hoje a gente tem um novo marco legal de saneamento, então tem muita coisa mudando nessa área. E você pode trabalhar assim de forma mais a nível de questões públicas, né, ligadas, e questões legislativas ligadas a isso, ou então você pode se especializar por caminhos mais técnicos, tá? Bem de engenharia. Então você vai trabalhar numa estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, ou uma estação de tratamento de um efluente industrial, por exemplo. Então, assim, para trabalhar nessas áreas, confesso que eu acho interessante fazer pelo menos um mestrado ou uma pós-graduação específica nessa linha, para você entender melhor o processo que acontece ali dentro. Na faculdade você aprende o básico, digamos assim, né? Mas quando você sai, você vê que tem muito mais coisa para aprender. É bem complexo, né? Os processos que acontecem dentro dos reatores, que são aqueles tanques, que é um processo de tratamento, né? Por exemplo, o esgoto, o esgoto entra numa estação dessa e ele vai sair com uma água tratada, né? Como você faz isso? Então, existem muitos processos, é bem extenso essa linha e é uma linha de pesquisa bem forte, tá? A gente ainda está aprendendo muito sobre isso. A gente, que eu digo, não só Brasil, mas a nível internacional também, tá? É uma linha de pesquisa bem ativa, tem muita gente estudando esse assunto. Além disso, né, dentro da área de saneamento tem a área de resíduos, que a gente não só precisa gerenciar de uma forma melhor, ou seja, coletar todos os resíduos, atender a população toda, né, que a população toda seja coletada pelos resíduos, mas dar um processo melhor de tratamento antes do envio para o aterro sanitário. Então existe aí o objetivo de realmente encerrar os lixões, né, que são grandes áreas de contaminação ambiental e social, né? E aí o objetivo aí desse novo marco legal é encerrar os lixões, mas com isso a gente precisa trazer novas formas de processos de tratamento dos resíduos, recuperação energética dos resíduos, transformar o resíduo em recurso, tá? Então ele entraria como um insumo no novo processo produtivo para gerar energia, para gerar adubo orgânico, para gerar um novo material para a indústria. Né? Existem vários caminhos que você pode seguir, é uma linha também muito ativa na pesquisa. É muito interessante essa área, tá? Na minha opinião, eu gosto bastante. E daí você pode, é uma área, digamos, mais técnica também, que você pode aprender muito do que acontece num aterro sanitário, nessas unidades de tratamento de resíduo. E você também pode trabalhar de forma gerencial mais ligada às políticas públicas também, tá? Então é um caminho que é procurado para pós-graduação quando você sai da faculdade, né? Então você pode se especializar nisso. Na faculdade você vai ver um pouquinho esse assunto, né? Depois você pode aprofundar melhor quando sair da faculdade. Um outro caminho que as pessoas aprofundam muito quando saem da faculdade é também na área do solo e na área do ar, tá? Para você entender melhor a dinâmica atmosférica, a questão das mudanças climáticas. Então é interessante você seguir um caminho mais profundo depois da faculdade para entender melhor essas dinâmicas, como que o poluente atmosférico ele se comporta ali na atmosfera,
qual é o mal que ele faz, né? E o que a gente pode fazer, quais são os processos de tratamento de emissões atmosféricas para reduzir esse impacto desse poluente no ar, tá? Não só para a poluição local, ou seja, o ar que a gente respira, mas também para toda a atmosfera global, digamos assim, né? Que afeta as mudanças climáticas. Então é uma linha que muita gente segue também, tá bem atual, muito discutida. Existem muitos países que já estão bem envolvidos. O Brasil, ele tem a nossa Política Nacional de Mudanças Climáticas, então a gente tem aí ações voltadas nesse sentido, tá? Então é uma linha bem legal para seguir. E a outra linha de solo também seriam processos que entender melhor como a poluição se dá no solo, como por exemplo, se você derrama um óleo no solo, né? Se você tem um processo de contaminação desse solo por um efluente. Então, como é que se dá esse processo de contenção dessa poluição e tratamento dessa poluição, tá? Então, a gente chama de remediação dos solos, que é esse processo, que eu quero tratar o solo, cuidar dele, né? Tornar ele melhor. Então, é uma linha que é muito interessante, né? Caso você goste da faculdade, em aprofundar ela depois. Porque, mais uma vez, né, a faculdade é muito extensa, você vai ver um pouquinho disso, assim como eu falei que você vai ver um pouquinho das outras coisas também. Mas, caso você goste, né, é interessante que você procure um aprofundamento melhor, tá? Quem trabalha com a parte de energia também, ou vai para o setor de transporte, para a parte de combustíveis alternativos, biocombustíveis, também é uma linha comum de ser procurada para especialização, tá? Então, seja ele mestrado, seja ele numa pós-graduação. Então, acho que eu consegui dar um panorama aí, né? O que a faculdade te prepara para o mercado, né? O que te espera lá fora, ou seja, você formou, né? Estudou e tudo que você estudou. Eu consigo trabalhar? Consegue, né? Como eu falei. Em consultorias ambientais, trabalhar como gestão ambiental de instituições públicas, de empresas privadas, de associações, você consegue estar apto a lidar muito bem nessa área. Mas caso você queira trabalhar por alguma área mais técnica, né, de processos mesmo, ou uma área mais a nível de gestão pública, jurídica, né, questão de regulamentação, eu sugiro que dê uma pensada sobre isso, né, mais pra frente para uma pós-graduação, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu sei que ainda está muito longe de vocês, mas o que a faculdade realmente te prepara e o que acontece depois que você se forma, né? Então, você pode começar a trabalhar logo, já na área, ou você pode continuar se especializando ou fazer as duas coisas, né? Ir trabalhando e especializando, tá? Para quem gosta de estudar, na verdade, você nunca vai parar de estudar se você não quiser, né? Por fim, né? Como é que tá o mercado de trabalho hoje da engenharia ambiental? Bom, gente, a gente está vivendo já uns 3 anos, né? 4 anos aí, um retrocesso na economia no país, né? Isso eu acredito que, de uma forma geral, todas as profissões estão sendo afetadas, a gente está tendo menos contratação, né? Então, não é que esteja super disponível aí de vagas no mercado, tá? E a engenharia, quando a economia do país está ruim, está devagar, né? Está em retrocesso, a engenharia fica muito afetada, porque, né, grandes obras deixam de existir, elas são postergadas, né? Essas obras estruturais, né, de infraestrutura das cidades, ou de energia, né? Então, elas realmente deixam de existir. E assim, na dificuldade, as empresas focam sempre nos objetivos principais que elas trabalham. Então, por exemplo, um setor de meio ambiente numa indústria ou numa empresa, né? Ele geralmente, por exemplo, se for uma empresa, né, que tem lá seu foco de trabalho, né? Ela não é voltada para o meio ambiente, ela só está procurando ali melhorar as ações voltadas para o meio ambiente.
quando a economia está ruim, esse setor, digamos, não é muito visado, né? Então ele acaba que ou não abre contratação, né? Ele fica ali um pouco estagnado em termos de desenvolvimento, né? Infelizmente, porque ele pode ajudar muito a empresa a ser mais eficiente, né? Reduzir seus custos. Então, assim, mas hoje os profissionais que estão no mercado, que eu percebo, na minha opinião, eles ainda têm muita dificuldade de enxergar que o meio ambiente, que o setor de meio ambiente é um setor essencial para desenvolver a empresa e tornar ela mais eficiente na forma de trabalho, tá? Então, assim, nesses momentos que a economia está ruim, realmente teve uma queda grande de contratação. Mas eu tenho visto, né, entre os meus amigos e pessoas em contato que eu tenho, que de ano passado já deu uma melhorada. Realmente estavam sendo divulgadas novas vagas de emprego, então me parece que aos pouquinhos, de forma bem devagar, tá voltando. Esse ano realmente foi um ano muito atípico, né? Então acho que não sei se conta muito, mas talvez ano que vem, começando o ano um pouco mais normal aí, né? Do jeito que a gente funcionava, eu acredito que a gente possa ter um crescimento novamente, tá? Na área ambiental, realmente o setor de saneamento está bem forte. Isso era um detalhe que eu queria falar também. O curso de Engenharia Ambiental, ele tem 2 especificações no CREA, né, que é o órgão que regula o nosso setor. Então, quando você se forma, você tira esse registro para atuar como engenheiro. Então, caso você assine algum, né, seja um responsável técnico por algum processo, por alguma empresa, você precisa assinar um documento. E aí você precisa ter esse registro. Do CREA para assinar esses documentos. Então o CREA ele regula aí a nossa, né, atuação no mercado. E aí existem cursos, vocês vão perceber isso quando, né, procurar aí pelos cursos que existem disponíveis nas universidades. Existem cursos que são engenharia ambiental. Aí tem outros que são engenharia sanitária e ambiental. Reparem que isso tem uma diferença, é pequena, mas o pequeno significa que o engenheiro ambiental e sanitarista, que é quando você se forma num curso que tem a sanitária no nome também, você está apto a trabalhar para unidades de saneamento, tá? Então, por exemplo, na UFRJ, ela é engenharia ambiental puro, tá? Só que caso você queira essa formação como sanitarista também, é possível. Você vai puxar algumas disciplinas a mais específicas desse assunto. E aí, quando você se formar, você vai fazer a entrada do seu registro no CREA. E aí você consegue tirar o registro com o nome engenheiro sanitário, né, ambiental e sanitarista. Essa é a grande diferença. E hoje eu confesso que o que eu estou vendo muito é que é uma área que está em desenvolvimento, principalmente por causa do novo marco legal. Está muito falado, me parece que está sendo bem visto até lá fora, que já existe um grande interesse de empresas multinacionais virem ao Brasil para investir no setor. Então é uma possibilidade aí que a área cresça nos próximos anos, né? Talvez impulsionada por essa mudança da lei, né? Pelo menos era a proposta quando essa lei foi mudada, de que houvesse uma mudança de investimento no setor, tá? Então isso é uma coisa que pode acontecer. A área de energia também, ela continua sempre em crescimento. A gente tem muitas unidades de energia eólica no Nordeste já. Energia solar, cada vez mais está sendo comum a gente encontrar aqueles pequenos sistemas de geração de energia solar de prédios, casas, apartamentos, né? São sistemas individuais. Então é um caminho que também está crescendo bastante, tem muita gente procurando isso. E as outras áreas, eu acredito que elas estão sempre com a necessidade, né? Mas talvez em crescimento, eu vejo que essas duas, elas estão em destaque aí, na minha opinião, tá?
Então, assim, o mercado tá dessa forma, né? Bom, gente, então acredito que é isso. Espero que tenha tirado suas dúvidas. Estou à disposição, né? O pessoal aí da escola tem o meu contato. Caso alguém queira conversar comigo especificamente, me mandar alguma dúvida, estou aí à disposição. Eu gosto muito do curso. Quando eu entrei, eu não fazia ideia do que eu ia trabalhar, do que eu ia encontrar na faculdade, né? E eu confesso que eu só me surpreendi positivamente. Eu sou super fã dessa profissão, do curso de Engenharia Ambiental. E é importante falar que é um curso muito novo, tá, gente? Quando eu entrei no UFRJ, era a primeira turma, estava se formando em 2008, e outras instituições públicas, elas também passaram por esse processo mais ou menos na mesma época, em torno do ano de 2008, estavam formando aí as primeiras turmas do curso. Então é um curso muito recente, é uma área muito recente no país, né? E eu acho que a gente só tem a tendência a crescer. Para quem gosta muito de estudar sobre o meio ambiente, é apaixonante. Você está sempre vendo coisas novas, é uma área que tem muita inovação sendo aplicada nela, então a gente sempre vai aprender muita coisa nova, sempre tem muita pesquisa para se fazer nessa área, tá? Então é uma área que você pode trabalhar muito em termos práticos, pode trabalhar com termos burocráticos. Então, assim, dá para atender vários perfis de profissionais, seja você que gosta demais de ir para a rua, gosta daquele trabalho mais de campo, seja você que gosta daquele trabalho mais do dia a dia ali no escritório. Então, assim, dá para atender vários perfis de profissionais. E é uma área necessária, né? Para a gente realmente trabalhar de forma mais eficiente e consciente aí com o meio ambiente, tá bom? Façam uma boa escolha, se conheçam, né? A minha dica é essa. Parem para pensar sobre vocês mesmos, sobre o que vocês gostam, sobre o que vocês identifiquem. Vejam muitos filmes, leiam, né? Se aprofundem aí nesses mais diversas profissões que a gente tem. Que a melhor coisa que a gente está, quando a gente está em dúvida, né? A melhor coisa é realmente a gente se informar cada vez mais, para a gente entender aí quais são as nossas oportunidades de escolha, tá bom, gente? Escolham consciente e aproveitem muito essa época da faculdade, que, na minha opinião, é a melhor. É muito divertida a faculdade, tá bom? Sucesso para vocês e tudo de bom.